Sim, Jesus, Tu és perfeito em tudo que faz. Tu és maravilhoso, Senhor, e Tu és um bom Pai. Aquele que não nos desampara, aquele que está conosco todos os dias, aquele que se importa com cada um de nós. Eu Te louvo, Deus, eu Te agradeço, eu exalto Teu nome, Senhor. Nós queremos engrandecer o Teu nome, porque o Senhor tem estado ao nosso redor, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem estendido a Tua mão sobre as nossas vidas, e por isso nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria compartilhar um texto com os irmãos. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, Lucas 18, os primeiros 8 versos desse texto. Lucas 18 diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis a atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Até aqui. Jesus então conta uma parábola do juiz iníquo, né? Do juiz, uma tradução aqui seria um juiz corrupto, um juiz que não teme a Deus, um juiz que não segue princípios do reino de Deus. Esse era esse juiz, e ele conta que ele mesmo não respeitava ninguém, ele era mau, esse juiz era mau. Mas no caminho dele surge então uma viúva, e essa viúva, ela ia todo dia lá importunar ele: julga minha causa, olha aqui contra os meus inimigos, julga minha causa, julga minha causa. E o texto fala que ele não se importava muito com a causa dessa mulher, porque ele não tinha muito, enfim, ele era mau, ele pouco se lixando para essa mulher. Mas de tanto ela incomodar, de tanto ela ficar enchendo a paciência dele, ele pensa assim: puxa, eu não temo a Deus, não respeito ninguém, mas se eu não julgar a causa dessa mulher, essa mulher vai me causar problema, porque ela está me enchendo a paciência, ela está me importunando. Eu não estou aguentando mais, de tanto ver essa mulher batendo na minha porta aqui. E ele então julga a causa da mulher. Essa é uma parábola, não é uma história real, porque Jesus contava parábolas. Então parábolas eram como uma ilustração para que as pessoas pudessem compreender, pudessem entender aquele ensino que Jesus queria trazer. Então essa é mais uma das parábolas de Jesus que ele traz. E ele faz um paralelo conosco aqui no final, onde ele diz assim: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ele faz esse paralelo com Deus.
aquele juiz iníquo, de tanto a mulher encher a paciência dele, ele resolve atender e julgar a causa dela. Será que Deus, ele não vai nos ouvir? Se o juiz iníquo teve a capacidade e decidiu ajudá-la, será que Deus, que é diferente de qualquer outra autoridade, de um Deus que é perfeito, de um Deus que não falha, de um Deus que é justo, que é santo, que é poderoso, será que esse Deus não iria atender aos seus escolhidos, a mim e a você, aos filhos dele? Importante ressaltar que nem todo mundo é filho de Deus. Aí no mundo você ouve todo mundo falar, todo mundo é filho de Deus. Mentira, não é. Filho de Deus só é aquele que reconhece e entrega a sua vida a Ele. Quem não entrega a sua vida a Jesus é mera criatura, é criatura de Deus. E aqui ele fala, será que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Será que Deus não vai atender ao pedido de um filho? Mesmo que pareça demorado? E aqui você pode olhar para a tua jornada, você pode olhar para a tua vida, e quantos pedidos de oração, quanto tempo de oração você colocou-se na presença de Deus e a resposta parecia demorar para chegar. E você fala, puxa, estou desanimando, puxa, eu não estou aguentando, puxa, está difícil, eu estou orando, mas parece que a coisa não acontece, parece que Deus não está ouvindo. Aí Jesus fala, será que Deus não vai atender o teu pedido? O juiz que era iníquo atendeu aquela viúva, será que Deus não vai te atender? Mesmo que esteja parecendo demorado? É claro que vai, é claro que vai. E interessante que ele termina, o verso 8 ali, que ele fala, digo a vocês que depressa lhes fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra? Será que quando Jesus olhar para mim, olhar para você, ele vai encontrar fé? Esse é o desafio que Jesus faz aqui para os discípulos. Olha, você precisa orar constantemente, você não pode esmorecer, é orar sempre. A Bíblia fala sobre orar sem cessar. Orar sem cessar não quer dizer que você tem que ficar 24 horas orando, não é isso. Mas é orar sem cessar, é você estar todos os dias, constantemente orando, falando com Deus, apresentando a Deus, se relacionando com Ele. Essa é a ideia do orar sem cessar. Será que o Senhor Jesus olha para nós hoje e encontra em nós fé? Ou será que Ele olha para nós e vê aquele cara, aquela pessoa que faz uma oração, aí 1, 2, 3 dias, não tem resposta, abandona tudo? Será que a gente é esse tipo de pessoa que Jesus vai encontrar? Não deveria ser. E o desafio para nós aqui é que nós precisamos exercitar a nossa fé. E acredite, o Senhor Jesus, ele vem buscar aqueles que permanecem nele. Tem um outro texto que fala a respeito das virgens, né? As 10 virgens e as 10 prudentes e as 10 insensatas, né? Que ficam aguardando o noivo, e as prudentes elas se preparam para esperar o noivo, e as insensatas não se preocupam com o óleo para colocar ali na sua lamparina, e quando o noivo vem, pega as que estavam prudentes, as que eram prudentes, e as outras não conseguem. Por quê? Porque não estavam preparadas. Então Jesus, ele vem para buscar aqueles que estão preparados, aqueles que estão constantemente buscando a sua presença, exercitando a sua fé, aquele que não esmorece quando as lutas surgem, aquele que permanece viva a sua fé mesmo quando tudo está dando errado,
mesmo quando tudo não procede, quando tudo está para trás, eu permaneço fiel, eu permaneço porque o Senhor Jesus é quem cuida de mim. Essa precisa ser a minha e a sua fé. Será que quando Jesus vier vai encontrar fé sobre o seu Edgar, sobre o Daniel, sobre a Marina, sobre mim? Será que quando Jesus vier ele vai encontrar fé em nós? Espero que encontre. Espero que encontre. Por isso nós precisamos exercitar, não importa se as tuas orações demoram a ser respondidas. Não importa se você está aí anos e anos buscando algo de Deus, buscando algo para a tua vida e a coisa parece não acontecer, não importa. Não importa. Lembra que eu falei no início aqui, citamos o exemplo do Daniel, a respeito de trabalho, de emprego. O nosso trabalho, o nosso emprego é nada para Deus. Aliás, Ele está pouco se lixando para esse teu trabalho. Mas Ele se importa muito com a tua vida. Ele não está interessado se você está trabalhando como um gari ou se você está trabalhando lá no banco. Você não é menos ou mais importante para Deus por aquilo que você faz. Então Ele não está preocupado com o teu trabalho. É lógico que nós precisamos trabalhar, nós precisamos buscar as nossas atividades, os nossos afazeres, nós buscamos crescer no nosso, no nosso desenvolvimento. A gente quer ter uma casa, a gente quer ter um carro, a gente quer, enfim, isso é justo, isso é louvável, mas não é isso que o Senhor está preocupado conosco. Ele está preocupado com o nosso coração, com a nossa fé. E é aí que a gente não percebe muitas vezes que quando a resposta de Deus não vem, na verdade ela está vindo. Ela está vindo no sentido de que Deus está trabalhando em nós a nossa fé. Deus está trabalhando em nós a nossa confiança. Até que ponto você vai crer? E se Deus não te der um emprego? E se Deus não te der uma casa? E se Deus não te der um carro? E se Deus não realizar aquele sonho que você tem? Você vai continuar servindo a Deus? Você vai continuar amando a Deus? É isso que importa para Deus. É isso que tem valor para Deus. Uma vez vi uma ilustração de que existia um homem que ele era muito pobre. Ele era muito pobre, muito pobre, muito pobre. Ele era tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Entendeu? Ele era tão pobre, mas tão pobre, tão miserável, que a única coisa que ele tinha na vida era dinheiro. O Senhor precisa olhar para o nosso coração e encontrar em nós fé. Precisa olhar para o nosso coração e encontrar em nós um coração que é sedento por Ele. Como diz no Salmo, né? Como a costa suspira pelas águas, assim o meu coração anseia por Deus. É isso que Deus procura, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Não aqueles que adoram porque Deus o abençoou. Ah não, vou servir a Deus porque Ele me deu um emprego agora. Não, porque o meu coração não está no emprego, o meu coração não está nos bens que eu possuo, mas o meu coração está no Senhor. A minha alegria está no Senhor, porque se a minha alegria estiver nele, todas as demais coisas podem até ser tiradas de mim, mas eu não vou cair, porque a minha alegria está nele, não estava nas coisas. É isso que o Senhor procura em nós. E esse texto, esta parábola nos ensina que nós precisamos orar. O que você tem pedido a Deus? O que você tem colocado diante do Senhor? O que você tem colocado diante dele? Você crê que ele pode responder? E se ele não responder, você continua crendo nele? Essa é a diferença daquele que não teme a Deus para aquele que teme a Deus.
Essa é a diferença daquele que confia a sua vida inteira ao Senhor e nada falta. E nada falta. Nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos ser prudentes, nós precisamos desenvolver a nossa fé. Na perspectiva humana, pode ser que a resposta das suas orações podem estar demorando. Na perspectiva de Deus, a resposta virá no tempo oportuno. Tem um dizer popular, que diz que Deus tarda, mas não falha. Mentira também. Deus não tarda. Deus concede as coisas no momento certo. Ele nunca tarda. Se Ele não respondeu a tua oração hoje, é porque talvez hoje Ele precisa trabalhar algo no teu coração. Se Ele não te concedeu algo que você tem pedido, talvez Ele está olhando para aquilo e fala: isso não é bom para Marina. Isso que ela está pedindo não é bom. Aos olhos dela talvez até pareça, mas eu conheço o coração, eu sei todas as coisas, eu olho lá na frente, eu sei que isso não vai ser bom, e Ele não vai dar. Ele não vai conceder. Porque Ele é Deus, porque Ele é Pai. Somos seus filhos. Então, precisamos olhar na perspectiva de Deus. Precisamos olhar tudo aquilo que nós fazemos. Na sexta-feira a gente vai ter novamente aqui o nosso encontro de oração. Está convidado a estar conosco aqui na sexta-feira. E novamente a gente vai apresentar questões para Deus. Apresentar nossas famílias, apresentar, quem sabe, aí questões que ainda está pendente, que a gente precisa, talvez uma saúde, a sua saúde de um amigo, de um parente, enfim, são inúmeros os pedidos, são inúmeros as questões que a gente pode apresentar para Deus. Mas a grande questão e a maior de todas que fica é: será que Deus na sexta-feira vai olhar para cá e ver todas as pessoas que vão estar aqui? Será que Ele vai olhar e encontrar fé aqui dentro? Será que Ele vai encontrar fé no meu coração? Ou será que Ele está olhando assim e fala: Ele está pedindo agora, mas assim que acabar, Ele vai esquecer de mim. Assim que Ele sair por aquela porta, Ele vai se esquecer de mim. Porque o que Ele quer é só aquilo que eu posso dar. E muitas vezes a gente peca por isso, porque a gente só quer aquilo que Deus pode nos dar. Isso está errado. Isso está errado. Nós precisamos buscar a Deus em todo o tempo. E se Deus falar não, nós precisamos glorificar a Deus e falar: Deus, o Senhor sabe. De fato, talvez esse emprego para mim não seria bom. Quem sabe essa decisão que eu ia tomar aqui não seria boa. Se o Senhor disse não, é porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Essa é a fé que nós precisamos exercitar. Essa é a fé que nós precisamos ter. E orar sempre. Orar sempre. Não desista da oração. Acho que Deus não quer. Ele te falou que não quer? Se Ele te falou claramente na palavra dEle ou de alguma outra situação, com todas as letras, que Ele não quer isso para você, aí você pode parar. Ora por outra coisa. Mas se Deus não disse não para você, continue a orar. Continue a orar. Continue a buscar a presença dEle. Eu orei por muitas pessoas que estavam enfermas. Algumas delas foram curadas, outras morreram. E aí? Deus não foi justo? Foi. A vontade dEle prevalece. Mas eu vou clamar. Eu visitava a UTI e eu orava: Senhor, faz levantar esse cara daqui. Faz ele levantar. Cura ele. Todo o prognóstico, tudo aquilo que os médicos diziam, falavam: não tem jeito. Não tem jeito.
Meu filho nasceu prematuro. Os médicos disseram, não tem jeito. Não tem jeito. Mas eu continuei orando e clamando, Senhor, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor faz. Vai fazer 14 anos. Deus pode todas as coisas, só que Ele realiza no tempo dEle, no momento dEle. Só que Ele olha para nós e Ele faz essa pergunta, será que eu vou encontrar fé na terra? Será que eu vou encontrar fé neles? Eu tenho um filho que está nas drogas, está com vícios. Eu tenho um amigo que está com vícios. Eu tenho outro que tentou suicídio. Você crê que Deus pode mudar de fato? Eu creio. Então ora, clama ao Senhor até em Curitiba lá nós falávamos muito disso, né? De orar até que aconteça, orar até o final. Senhor, eu vou orar pela cura desse irmão aí, dessa pessoa, até acontecer a cura. E se não acontecer a cura, o Senhor vai levar. Mas eu vou orar até o final, até o último momento. E a pergunta, será que eu vou encontrar fé na terra? Será que eu vou encontrar fé? E essa é uma pergunta que você precisa fazer para você, não precisa responder para mim, mas responder aí no seu coração. Será que eu tenho essa fé? Ou será que eu desanimo na jornada? Será que eu desanimo quando as coisas não acontecem? Ora ali 2, 3 dias, uma semana, 2 semanas, a coisa não vem, não acontece. Aí, deixa quieto. Não, orar intensamente. Como a viúva que importunou ali o juiz iníquo, nós precisamos bater na porta do céu. Senhor, olha a minha situação, Deus, me ajuda. Preciso de um trabalho, preciso de uma cura na minha saúde, preciso um livramento nisso, preciso de... Enfim. Clamar, Senhor, me ajuda. Senhor, traz à existência aquilo que não existe. Eu já contei um testemunho que quando nós mudamos para Curitiba, muito tempo atrás, quase 20 anos atrás, e nós não tínhamos dinheiro para comprar nada, não tínhamos. A gente vivia de cesta básica que a gente ganhava da igreja. E a gente não tinha nada. Já contei várias vezes esse testemunho. A Priscila já contou esse testemunho também várias vezes. E a gente queria comer algo especial e daí tinha lá frutas que a gente não comia há muito tempo. E a gente passava no supermercado e passava a mão, cheirava a fruta, porque não tinha dinheiro para comprar. E a gente cheirava aquilo e, puxa, que vontade. O desejo do meu coração é comer uma fruta. E logo em seguida, 1, 2 dias depois, alguém liga pra gente e fala, eu estou indo comer na casa de vocês. E daí chega em casa, a pessoa fala assim, na verdade eu queria que você fosse comigo no mercado, porque Deus mandou eu realizar o sonho do teu coração, pode pegar o que você quiser. Deus faz essas coisas. Deus faz essas coisas para nos ensinar. Deus faz essas coisas para nos ensinar. Porque se hoje Deus permite que pessoas me abençoem, que pessoas me ajudem, é porque amanhã Deus vai fazer você ser essa pessoa que vai ajudar outros, e que vão ajudar outros, e que vão ajudar outros. É isso que Deus quer. Tem uma música que nós cantamos, que a gente fala que nós somos as mãos e os pés do Senhor. Sabe como é que Deus abraça as pessoas hoje? Através dos seus braços. Sabe como é que Jesus fala do amor dele para as pessoas? Indo com as tuas pernas até lá. Nós precisamos se deixar ser usados por Deus, até mesmo nos momentos de luta, até mesmo quando a nossa oração não alcança a resposta, até mesmo neste momento. Que Deus abençoe Daniel no novo emprego, mas e se não acontece? E aí?
Deus está olhando, e aí, vamos ver. Será que eu vou encontrar fé no Daniel? Ou será que ele vai xingar todo mundo e falar assim, Deus me deu e Deus tirou e Deus é mau? Nós precisamos ter um coração no Senhor e saber que todas as ações dele são perfeitas e visam o nosso crescimento. Ele quer fazer com que nós possamos desenvolver a nossa fé. Então esse é o desafio. O que você tem buscado? Parece estar demorando? E se está demorando, o que o Senhor será que quer te ensinar? Ele tem cuidado de nós. E Ele se importa. E Ele pergunta, será que eu vou encontrar fé na terra? Será que eu vou encontrar fé em você? Nós precisamos nos render e confiar no amor do Senhor. Fique em pé. Vamos orar. E que essa palavra, ela não fique na sua mente, mas vá para o teu coração. E que você possa vivenciá-la em toda a sua profundidade. E que o Senhor encontre fé no teu coração. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, pedimos a tua direção sobre tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos fazer, ó Deus. Senhor, queremos ser como essa viúva que bate a porta, Senhor, todos os dias clamando. E a diferença é que nós não clamamos para um juiz iníquo, mas clamamos ao Senhor que fez os céus e a terra. E Tu és fiel, a Tua palavra diz isso. O Senhor é fiel, Tu és poderoso para realizar todas as coisas. No Seu tempo, na Sua maneira. E nós confiamos, ó Deus, mesmo que as nossas orações demorem a ser respondidas, mesmo que a gente não tenha nenhum sim, nenhum não do Senhor, mesmo que a gente viva no silêncio, sem conseguir identificar, nós queremos crer e queremos, ó Deus, que o Senhor encontre fé em nós. Queremos que o Senhor encontre em cada um de nós essa fé que vai nos levar adiante, essa fé que vai nos mover, ó Deus, para viver o sobrenatural. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos da ação do Senhor em nós. Nós precisamos do mover do Senhor em nós. Nós precisamos do Senhor em nós. Te louvamos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, ó Deus, pelas respostas que o Senhor já deu para nós das nossas orações. Te louvamos, ó Deus. Nós queremos desenvolver a nossa fé e dizer que confiamos em Ti, em tudo, Senhor. Até naquelas coisas que ainda tardam a vir a resposta. Sabemos que não é tempo, sabemos que não é o momento, mas continuaremos orando, continuaremos Te buscando, continuaremos na Tua presença. Faz isso, Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui. Faz isso em nós, para que nós possamos crescer em maturidade, em entendimento. No nome de Jesus, Deus, faz isso em cada um de nós. Essa é a minha oração, Deus. No nome de Jesus, e agradecido. Amém. Amém.